Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Life in Season. Se você não é inscrito ainda nesse canal, por favor, se inscreve agora, ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo. Se você tem dúvidas, manda pra gente aqui ou no Instagram, que a gente faz fotos super legais sobre o Canadá e sobre os lugares do mundo que a gente vai. Hoje a gente quis fazer uma coisa um pouco diferente. Hoje vai ser um bate-papo e a gente vai fazer num estilo mukbang, eu não sei como é que se pronuncia. A gente quis fazer algo bem norte-americano de café da manhã, então eu tenho um café to go, né? Um café que eu peguei agora. Tenho um suquinho de laranja. Vocês dão pra ver a fumacinha? Rebeca tem um suco de laranja, ela não bebe café, não sabe o que é felicidade. E a gente pegou aqui um sanduichinho, uma coisa no McDonald's de café da manhã. E de sobremesa nós temos o melhor donut de todo o universo, Krispy Kreme Donuts. Ok. Eu quis pegar um McMuffin, eu peguei um de sausage e egg, ou seja, de sausage carne, tipo uma tipo uma carne de porco, né? E ovo e queijo. É bem comum aqui na América do Norte esse ser o café da manhã. Eu peguei o mesmo sanduíche e uma batatinha hash brown. Muito bom, muito bom. É sempre melhor do que o hash brown deles. A gente gosta muito de Tim Hortons. Vai fazer um vídeo do Tim Hortons. A gente come mais no Tim Hortons, mas o café da manhã do Mac é mais gostoso. O Tim Hortons não é tão zeloso e cuidadoso na comida, né? É mais, o McDonald's ele é melhor. Então, a gente tá em Vancouver, a gente já tá em Vancouver há 2 semanas. Não, a gente tá em BC há 2 semanas, British Columbia. A província se chama British Columbia, ela é literalmente província vizinha nossa, que se chama Alberta. A gente passou 1 semana em Victoria e agora tá passando 1 semana em Vancouver. A gente vê muitas diferenças de província para província, então a gente decidiu meio que ter uma conversa aqui e falar um pouco do que a gente acha que são as diferenças de um pro outro. A capital de BC é Victoria, que era onde a gente estava. Victoria é pequena, fica numa ilha. Vancouver é onde a maioria das pessoas vem, onde a gente encontra mais brasileiro no Canadá. Acho que a gente encontrou muito mais brasileiro aqui do que em Toronto, por exemplo. Muito. E nem se compara com Calgary. Mas toda vez que a gente conversa com algum brasileiro aqui, a maioria não sabe muito sobre Calgary, não sabe muito sobre Alberta, não sabe muito sobre as outras províncias. E a gente decidiu fazer essa conversa. A gente vem muito pra BC. A gente vem todo ano. Esse ano a gente já veio 2 vezes. E muita gente fala, por que vocês não moram aí? Porque se vocês gostam, por que vocês não moram aí? Porque vocês só passam férias em BC? Esse tipo de coisa. Então esse vídeo vai ser um vídeo meio que esclarecedor. A gente vai falar sobre o BC, vai falar sobre Alberta, vai falar sobre o motivo de morar em um, de morar em outro, prós e contras. Eu acho que todo lugar no mundo tem prós e contras. Senão ninguém morava em lugar nenhum. Só teria um lugar no mundo que todo mundo moraria, né? Exato. Por onde podemos começar? Pelo clima, talvez? Vamos falar de clima. Vamos falar de clima. Eu amo o clima de BC. Aqui é muito mais úmido, muito mais úmido e mais quente. Aqui não neva tanto que nem Alberta, né? Então isso pra mim é um ponto muito positivo, porque eu não sou da neve. O Jonas ama a neve, então pra ele isso é um ponto negativo. E aqui chove muito, apesar de ser um clima mais gostoso, não tem neve, chove bastante. Então você pega dias muito nublados, né? O inverno eles falam assim, praticamente você não vê sol durante o inverno aqui, o que é uma coisa negativa, porque em Calgary a gente tem sol o inverno todo. Inteiro. Calgary é a cidade que tem mais sol mais no Canadá inteiro. Solar no Canadá, No Canadá inteiro, então é um ponto positivo de lá, né? Apesar de ter muita neve e ser muito frio, a gente tem sol. E aqui em BC você não tem esse sol, né? Hoje a gente deu sorte que saiu um sol, mas geralmente é nublado o tempo todo, né? As temperaturas aqui elas não chegam a ser tão extremas que nem Alberta, né? Lá em Calgary a gente pode pegar às vezes uma semana inteira de -30, mas também é só durante aquela semana. Mas geralmente o nosso inverno fica entre -15 e -20 graus. E aqui eu acho que o mais frio que eles têm, eu não sei dizer. Eles pegam 0, eles pegam um pouquinho de temperatura negativa, mas é bem pouco, né? Neve eles têm uma vez no ano, é bem diferente.
Com certeza alguém que mora em Vancouver vai assistir esse vídeo e vai falar assim: ah, aqui faz sol pra caramba também, aqui vocês não falaram que aqui faz vários dias de sol. Sim e não. Se você olha nas estatísticas, é porque a gente está acostumado com a Alberta que faz sol todo dia, mesmo quando chove faz sol. Então é diferente. Então lá menos 30 faz sol. Aqui, por exemplo, vamos falar da nossa experiência mesmo. A gente passou uma semana em Vancouver e a gente passou 5 dias em downtown, 5 dias nublados. 5 dias nublado, chuva, nublado, chuva, nublado, chuva. A diferença é que vez ou outra tinha um sol, teve sol quando a gente foi embora, na verdade, no dia que a gente foi embora. Eles apelidam a cidade de Vancouver, né? Então assim, tem vários apelidos pra cidade baseado nisso. Lógico, isso a gente pode estender pra caramba, é uma questão de perfil. Eu não acho que exista um melhor ou um pior, porque eu vejo muita gente de Vancouver falando até pra gente assim, porque... eu prefiro. E ótimo, você prefere, ótimo, onde você prefere é melhor. A gente é muito diferente, eu e a Rebeca. Então, pra mim, Calgary é muito melhor em clima do que Vancouver. Porque eu não gosto de chuva, eu não gosto de ficar no tempo nublado o tempo todo. Eu fico super pra baixo. E no sol pode estar frio, mas eu saio pra rua, tô trabalhando, tô produzindo, é mais fácil trabalhar e mais fácil durante o ano pra mim. A neve em Calgary não é num nível que atrapalha a sua vida de jeito nenhum. Cai neve vez ou outra, mas não é como no leste, que cai muita neve, né? E aqui e lá em Calgary também a cidade é muito bem estruturada para lidar com a neve, né? Então na primeira noite que já neva, já tá, todos os caminhões já estão na rua limpando, já tá todo mundo assim se adaptando. Claro, o primeiro dia é um caos, muito trânsito, etc. Mas depois já tem uma estrutura muito boa que funciona muito bem lá. Então, não é que nem aqui, né? Que quando neva aqui, ano passado eles tiveram uma neve que, tipo assim, todo mundo parou, porque eles não tinham estrutura pra lidar com aquela neve, né? Às vezes a escola fecha e tudo mais. Então, assim, tudo que a gente vai falar aqui é baseado na nossa experiência, baseado na experiência de pessoas que a gente conhece. E não existe uma resposta pra você que tá assistindo, por exemplo, quando você quer decidir um e outro. A gente tá jogando informações pra você ver qual é o melhor pra você, né? Por exemplo, a gente fala muitas vezes de sair de Calgary, muitas vezes. E a gente gosta muito daqui porque é perto dos Estados Unidos, é perto do Havaí, tem outras opções de voo. Mas, gente, com o passar do tempo, a gente acabou ficando em Calgary. Então, porque existe coisas são melhores e piores. E você só vai saber o que é melhor pra você vivendo aquilo. Exato. Porque, por exemplo, toda vez que eu venho pra BC, eu falo, quero muito morar aqui. Mas eu vi de férias e morar aqui são duas coisas completamente diferentes, né? A gente vai entrar em outros assuntos aí em relação a essa diferença, mas... você só vai saber o que é melhor pra você vivendo. Então não tem como a gente falar, né, o que é melhor pra você. A gente conta a nossa experiência. Você, por isso, né, vê o que é melhor pra você. E você vai lá, tenta, senão você vai mudar o seu plano, né? Exato. A outra coisa, o tópico 2 seria trânsito. Vamos falar aqui de trânsito e transporte público. Calgary é muito boa pra se dirigir. É facílimo para se dirigir. Tem muitas opções de vias expressas, muitas opções de freeways, highways. São avenidas bem largas, é muito tranquilo de estacionar nos lugares, é muito fácil de achar estacionamento. Vancouver já é uma cidade mais apertada, né? Cresceu muito, então ela fica apertadinha. BC como um todo eu acho ela bem apertadinha. Até as freeways eu acho apertadas, eu acho com uma velocidade assim, o máximo que a gente vê às vezes é 90. Em Calgary a gente vê 100, a gente vê 110 por hora como opção. Então Calgary para se dirigir é muito bom, é muito fácil, é uma cidade muito espalhada. Mas é muito tranquilo se dirigir. Vancouver, eu não gostei muito de dirigir. Porém, o sistema de transporte público é 1000 vezes melhor do que o de Calgary. 1000 vezes melhor. A gente tem uma linha de trens legal em Calgary, mas são 2 linhas, né, só, que elas se cruzam. Mas se você precisa pegar um ônibus, demora. Se você depende de ônibus lá em Calgary, é péssimo. É muito ruim pra você. Sábado e domingo... são horríveis. Domingo, se você tiver que pegar um ônibus no domingo e for no inverno, é terrível a experiência. Domingo o ônibus lá que passa em frente lá em casa nem passa no domingo. Agora mudou de nem passar. E às vezes você espera 40 minutos. Eu passei 2 anos sem carro, assim que eu cheguei no Canadá. E assim, eu trabalhei em downtown,
quis trabalhar em downtown, tive a opção e quis trabalhar em downtown só pra pegar o trem pra downtown, porque era mais fácil. Mas o ônibus é ruim, deixa na mão, E às atrasa. vezes, exatamente, às vezes é uma distância pequena, tipo 4 km da sua casa, mas faz uma volta do caramba, porque não tem um trem que vai direto. Você tem que pegar um trem até ali, aí você desce e você tem que pegar mais um ônibus. Aí você demora 1 hora pra fazer um trecho de 4 km. Que seria 10 minutos de carro. Isso, então isso irrita muito, sabe? E aqui a gente percebeu que tem pra tudo, todos os cantos, pra tudo. A gente pegou, o que que era? Era metrô, Skytrain? O que era aquilo? Pegou metrô, pegou o Canada Line, Foi. pegou Maravilhosa, maravilhosa. pegou E- ônibus. Então assim, muito eficiente, muito bom. Aqui você pode pagar no ônibus, você pode pagar com o seu cartão de crédito. Algo que passa ainda ali tá na chegando hora. em Calgary. Calgary agora tá um pouquinho melhor, porque agora você pode comprar no app deles o seu ticket, né? Antes não tinha E isso, eu acho que era só veio, moeda. acho que só veio por causa do corona, porque senão... Ah, com certeza. Não teria Então é bem tecnológico aqui e bem eficiente. A gente gostou bastante. Próximo tópico que a gente pode falar, de repente, é sobre mercado de trabalho, né? Mercado de trabalho, eu acho que é bem similar, Calgary e Vancouver, das pessoas que eu vejo. De novo, gente, isso é muito da experiência pessoal. Porque às vezes no papel diz uma coisa, mas a pessoa teve uma experiência completamente diferente. Né? Das pessoas que eu conheço em Calgary, eu acho que a facilidade de entrar na sua área é um pouquinho maior. Eu vejo mais pessoas trabalhando na sua área lá em Calgary. A diferença é que em Calgary, quando teve a crise do petróleo, já que Calgary é muito baseado em petróleo, a economia era muito baseada em petróleo, muita gente que era dessa área perdeu emprego. Então, assim, da área de óleo e gás, como a gente chama, né, que era do petróleo, e essa é engenharia específica. Então tem um pouco dessa diferença, assim, de Calgary e Vancouver. Eu não acho que isso seja um fator que diferencie muito de uma província para outra, porque, de novo, vai muito da experiência, vai da sua experiência, vai do seu currículo, vai do que você está procurando, etc. Eu acho que isso está completamente ligado ao ponto que é o ponto mais importante de tudo, né, que resume a tudo. E esse ponto é custo de vida, poder de compra. Eu vejo muita gente no Instagram, né, o tempo todo que compara poder de compra, Canadá, Brasil, poder de compra, Canadá, Brasil. O que é o poder de... Como é comprar um iPhone no Canadá, como é comprar um iPhone no Brasil, como é fazer isso no Canadá, como é fazer isso no Brasil, porque os preços são diferentes. Em compensação, muita gente não leva em consideração o seu custo de vida no Canadá. As diferenças de custo de vida que você pode ter no próprio país. Então, esse é o maior motivo pelo qual a gente não saiu de Calgary até agora. E porque a gente cogita muito, assim, a gente pensa muito, com muita cautela, se a gente sairia de Calgary. Vamos lá, a primeira vantagem de Calgary quanto a qualquer outra província do Canadá, não é só BC, a gente só paga um tipo de imposto quando a gente vai fazer uma compra, né? Então quando você vai fazer uma compra aqui no Canadá, se você não sabe disso, se você vai comprar um hambúrguer, se você vai comprar uma coisa no supermercado, se você vai comprar uma bebida, o que for, tem uma taxa, né? A taxa do imposto, a taxa do produto, imposto do produto, que você paga na hora. Então já sai no seu, você já tem que fazer esse cálculo na cabeça. Já sai no seu recibo. Então tem o que a gente chama de GST, né? E tem o PST, né? Que tem a taxa provincial. A gente não paga nenhuma taxa provincial, a gente paga só o GST. O GST é 5%. A outra varia de província para província. Algumas províncias são 7%, outras províncias são 9%. Então você às vezes vai pagar 12%, 13%, 14% de imposto. A gente paga 5%. Então, digamos, se você vai comprar um computador de $1.500, $2.000, a diferença é grande. A diferença é de mais de $100, $200. Se você vai pensar nas suas compras de mês, todo mês a gente está economizando, às vezes, $150, $200 só nesse taxa. imposto. Então a gente está economizando todo mês só nessa taxa, sem contar compras grandes, né? Então tem essa grande vantagem. Outra coisa também muito importante é o salário mínimo. A Alberta tem o maior salário mínimo do Canadá. Caiu um ovinho. Então a gente tem o maior salário mínimo do Canadá em Alberta, $15 a hora, e tá pra subir. E eu sei que de outras províncias tá chegando meio que perto. Chegou agora, em algumas províncias chegou 15. Mas, gente, a gente tá com 15... Já tem uns 2 anos. Já tem uns 2 anos, uns 2, 3 anos. Quando a gente chegou no 15, várias províncias eram 11 ou 12. Eu lembro que acho que o BC era 12 alguma coisa. Então, assim, é uma diferença grande. Porque
quando a gente pensa em salário mínimo, não é o que a gente... hoje, o meu salário não é baseado em salário mínimo, depois de alguns anos no Canadá. Mas quando você chega, muito provavelmente você vai ter um emprego que seja salário mínimo. seja salário mínimo. É. Então esse é outro ponto a ser levado também. E custo de aluguel é algo que a gente ouve muito. Muito dos preços absurdos daqui de BC. Não, a gente conversando com amigos, né, e comparando o apartamento que a gente mora com o apartamento que nossos amigos moram, a diferença de preço é absurda. Então, até quando a gente tava considerando sair de Alberta, né, vamos pesquisar mais ou menos quanto que é o aluguel tanto aqui em BC como em Ontário, vamos dar uma como é que fala? Pesquisada. Uma pesquisada, né, e uma comparação aí dos aluguéis. Gente, não tinha condição. Não tinha. Se a gente quisesse manter o mesmo padrão de apartamento e nível de vida que a gente mantém em Alberta, aqui em BC... Ixi, não tinha como. Não tinha como. A gente Primeiro teria que já não conseguir tinha empregos como. novos que pagam mais pra gente poder manter o mesmo padrão, né? Então, isso foi algo que pesou muito... Que pesa muito pra gente no sentido de... Pesa muito. A gente... ficar ou não em Alberta, né? A gente fez pesquisa online de vários apartamentos de quanto seria, assim. E no mínimo a gente ia pagar 600, 700 dólares a mais por mês só de aluguel. Só de aluguel. Só de aluguel. Que seria mais... Isso assim, hoje a gente mora num apartamento de 1 quarto. Se fosse um apartamento de 2 quartos, a diferença é de mais de $1.000. A diferença entre um apartamento do estilo de Calgary para um apartamento no mesmo estilo em Vancouver. Então assim, dá mais de $1.000. E fora que Vancouver tem isso de às vezes você morar muito mais longe do seu trabalho. Aí de novo, entra aquele negócio do transporte público. Mas para você morar melhor, morar numa casa, ter espaço, né? Você geralmente tem que morar muito longe de Vancouver mesmo. Pra ter mais espaço, ter casa mesmo, como em Alberta. Em Alberta é comum a pessoa chegar e depois de alguns anos ou de pouco tempo, principalmente se tem família e filhos e quer casa, tá numa casa de quarto, 2 andares. E é isso, muita gente reclama também. É o que a gente mais ouve de reclamação. Que em BC, você não tem essa perspectiva de comprar a sua própria casa. A não ser que você ganhe na loteria, ou seja muito rico. Ou more muito fora da cidade. Né? Muito longe de Vancouver, né? Então, assim... Pra você comprar uma casa mesmo, como você compraria em Calgary. Né? Em Alberta você tem essa possibilidade. É muito possível. Tem vários amigos nossos que estão começando a comprar a própria casa deles. E é muito legal você poder ter essa oportunidade, né? Ainda mais quando você quer ter uma família, crescer, etc. Ou mesmo, se você não quiser... comprar, muita gente hoje em dia não pensa mais em comprar, mas querer alugar. Quando você aluga uma casa uma casa grande, né, de vários quartos, casa com filho, casa que tenha basement, casa... Em Calgary é muito comum essa possibilidade, é muito comum as casas que a gente vai dos nossos amigos ou das pessoas que a gente conhece. E aqui em BC realmente é uma coisa menor. É como você morar em Nova York, por exemplo. Você não vai morar em Nova York, se você quer morar em Nova York, você não vai querer... Você sabe que você não tem como morar num lugar grande, mas é o preço que se paga pra ter tudo numa cidade como Nova York. Exato. Então Vancouver tem um pouco essa mentalidade também, comparado a Calgary, por exemplo. Então eu acho que esse do poder de compra é o mais forte, é o mais pesado, assim, é o que faz a gente pensar. Até eu comprei um negócio esses dias e no Amazon Prime eles poderiam entregar aqui em Vancouver já, antes da gente ir pra casa. Mas a diferença de preço... De taxa... Era muito grande. Aí eu falei assim, não vale a pena. Então acho que, assim... Quando você tem uma ideia, essas nuances, eu acho que muita gente, quando olha de fora, acha que é muito simples a decisão de morar Calgary ou Vancouver. Ou, Vancouver é lindo, eu vou morar em Vancouver. Eu acho que existem várias nuances, né? Várias camadas. Eu acho que alguém de Vancouver pode falar de uma forma até diferente. Ou quando visita Calgary, pensar de forma diferente. Com certeza. A gente vê muita gente, por incrível que pareça, muita gente sabe disso, a gente vê muita gente que saiu de Vancouver e foi morar em Calgary. E o que a gente mais ouve é isso, espaço de casa, valor de aluguel, valor custo de tudo. De vida.
criar família, assim, ter filhos e ter uma... Assim, pessoas que antes crescer moravam em família. Vancouver e não saíam pra comer em restaurante porque não tinha como pagar, né? Não tava dentro do budget mensal. E aí quando vai pra Calgary, tipo assim, nossa, agora eu posso comer fora, eu posso planejar uma viagem, porque eu tô gastando menos de aluguel, eu tô gastando menos, né? O custo de vida é bem menor, então agora eu tenho espaço pra aproveitar e fazer outras coisas, né? Sim, com a gente pesa muito esse lance de viagem, a gente gosta muito de viajar. Assim, durante o ano, né, aqui a gente tá trabalhando, lógico, é legal ter uma cidade legal, que tem coisas turísticas pra fazer, mas ao mesmo tempo, eu teria essa cidade, mas não teria muita opção de sair e viajar, né? A gente preza muito por viagem, e Calgary, uma grande vantagem de Calgary é que ela é um dos polos de voos aqui no Canadá. Então, Calgary, você tem a opção de viajar internacionalmente. Você pode ir para Roma direto, né? Você pode ir para Amsterdã, voo direto. Tem voo direto para Londres. A gente ano passado pegou o voo direto. A gente só tinha 10 dias de férias. A gente pensou, vamos para Paris porque tem voo direto. Então, assim, você já perde um dia. Assim, você já ganha um dia de férias, né? Então tem essa grande vantagem, que as cidades grandes têm, mas muitas vezes as cidades pequenas não têm. Então a gente tem muitas opções de voo, e os voos barateiam muito por conta disso. Então quando a gente vai pro Brasil também, a gente faz escalas excelentes no Texas. Então a gente faz Calgary, Houston ou Calgary, Dallas, e aí de lá para São Paulo pro Rio. Que as duas têm opção para voo para São Paulo pro Rio. Então assim, eu acho que são ótimas opções de voo, que geralmente só tem em cidade grande. Acho que Calgary tem um downtown legal, acho que Calgary tem muitas opções de escritório. Calgary tem uma economia que não só é petróleo, como muita gente acha, tem também outras coisas. E eu acho que é o próximo ponto que a gente pode falar para finalizar esse vídeo. E vamos logo pegar os nossos donuts, porque eu tô doida para comer. Eu acho que a gente pode falar, olha só, gente, que Krispy Kreme. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês sem deixar esses donuts caírem. Ai, amor, como é que abre? Vamos descobrir agora. Gente, tá tão protegido isso aqui. Não, acho que era lá daquele lado mesmo. Tá tão protegido. Ixi, rasguei. Acho que eles protegem pra ir no carro. Pronto. Nossa, o cheiro tá maravilhoso. Krispy Kreme. Esse qual que é esse? Esse é o Original Glaze, é o melhor, mais Glazed. famoso, é mais conhecido, é o mais simples, mas é a marca registrada Tô deles. salivando, sem brincadeira. Eu também. A gente pode falar sobre essa questão de cidade grande, né? Porque todo mundo que ouve falar sobre Calgary e não pesquisa muito mais a fundo Calgary, é porque tem a impressão de que Calgary é interior do interior do interior. Coisa que eu mais ouço. Nesse ano com Corona, muita gente teve que viajar pelo Canadá, não pôde sair, e viajou pra Calgary. Aí o pessoal falava assim: nossa, eu não fazia ideia que Calgary era grande, eu não fazia ideia que Calgary tinha isso. Calgary, sim, é uma cidade pequena comparada a Vancouver e Toronto, porém, ela tem o best of both worlds. É uma cidade que você pode se sentir numa cidade grande se você quiser, e ela pode ser uma cidade pequena se você quiser. Então Calgary tem essas opções legais de tamanho, tem muitas opções de lazer, não é a mesma coisa, né? Não tem como comparar. Esse vídeo aqui não tem a intenção de dizer que Calgary é melhor, eu acho que é mais, já que a gente mora em Calgary, a gente tem mais propriedade para falar de Calgary e dos motivos que a gente mora em Calgary, mas não é para dizer que Calgary é melhor do que Vancouver, até porque tem coisas aqui que a gente prefere 1000 vezes. tem coisas aqui, a gente já cogitou morar aqui, às vezes outra a gente ainda fala de morar aqui, se a gente tivesse em outra situação profissional, a gente pensa um pouco de morar aqui. Mas de novo, são benefícios que às vezes uma cidade grande traz, mas também junto com isso vem alguns malefícios, né? Como por exemplo, esses dias a gente foi jantar fora, né? Aqui em Vancouver, e já tava tarde, e assim, a rua lotada, as lojas abertas, os restaurantes lotados, a galera na rua.
Isso é muito gostoso, porque isso não tem em Calgary. Assim, se você mora em downtown, especialmente downtown, é engraçado, porque ele fecha cedo. Morre. Ele morre. Todo mundo sai de downtown, vai pro subúrbio, pras casas e fica lá, entendeu? Morre totalmente. Então, morre. Então foi até gostoso. Eu virei pra você e falei assim, nossa, que delícia. A gente ama esse clima, porque lembra um pouco do Brasil, né? Ter uma noite mais badalada, onde tá todo mundo fora. Foi engraçado. Quando a gente foi pra Vancouver, pra Toronto, o nosso voo chegava tarde, a gente fez check-in no hotel, era umas 10 da noite, né? E a gente tava morrendo de fome, porque no voo aqui não oferece nada. A gente tava morrendo de fome, vamos comer alguma coisa. Eu falei pra Rebeca, vamos atrás de comer alguma coisa aqui perto. A gente tava no centro, aí lembra que você falou? Não, amor, vai estar tudo fechado, já são 10h30 da noite, né? Gente, tava tudo aberto, entendeu? E Calgary seria o oposto, estaria tudo fechado. E só pra ser muito justo aqui, uma coisa que eu acho que a gente esqueceu de falar. Quando a gente fala de clima em Alberta, ele pode ser um fator determinante, tá? Eu acho que eu não fui muito justo quando eu falei do clima em Calgary. Faz muito frio. Faz muito, muito, muito frio. Então é algo assim que eu acho que tem que se levar em consideração. O negócio frio é relativo. Tava conversando com uns amigos esses dias. Frio é super relativo. Então, se você falar pra alguém aqui de Vancouver no meio do inverno, se fizer um dia quente, e aí você pegar 18 ou 19 graus, digamos, tá fazendo 5 graus, 5 graus, 5 graus, no dia faz 19, você fica, uau, 19 graus, sai todo mundo de regatinha, todo mundo andando na rua tranquilo. Se você falar de 18 graus, 19 graus no Brasil, pra alguém no Rio de Janeiro, ele falar assim, nossa, tá friozinho, nossa. Eu vou ter que colocar um moletom. Então, frio é relativo, né? A mesma coisa, por exemplo, quando a gente pega menos 30 em Alberta e a gente pega depois menos 5. Quando a gente pega o menos 5, nossa, 25 graus de diferença é muito, então a gente fica com calor. Menos 5 graus Celsius. Eu acho que a questão também do frio é porque a cidade é muito preparada, né? E às vezes a gente esquece que é muito frio, mas é muito frio. E eu tava até conversando com os amigos nossos que em Calgary, pelo custo de vida ser um pouco mais baixo, você tem mais chances de poder ter um carro lá. Então isso ajuda muito durante o inverno, né? Pra você se locomover, ir pros lugares e tal. Porque ter um carro encarece um pouco a vida, né? Então lá em Calgary, outra coisa, a gasolina é muito mais barata do que aqui. Então tem o fato da gasolina ser mais barata, tem o fato de muito provavelmente você ter opção de ter um garagem, um estacionamento no seu prédio, a gente não paga nada mais por isso. Mais opções de estacionar, então é muito mais comum as pessoas terem carro. Então acho que essa é uma grande diferença também. Agora quanto ao frio também, só pra encerrar, é porque a gente tem que levar em consideração uma coisa. Quando a cidade está preparada, se é num dia de inverno que tá chovendo e nublado aqui em Vancouver, em Calgary tá frio e tá menos 15, mas tá sol, muito provavelmente você não vai fazer nada. No inverno a gente já não faz muita coisa do lado de fora, né? Já é normal ter menos atividades, as atividades são mais do lado de dentro e tal. Aqui, por exemplo, tem as luzinhas do Van Dusen, mas lá a gente também tem as luzinhas no Zoo Lights. Tem as atividades, a gente tem Christmas Market também, tem as atividades, tem as coisas também. A diferença é porque a cidade é preparada para isso, né? Então o frio é relativo. Mas de novo, se clima for o seu único fator, for o seu primeiro fator e for a sua grande diferença, provavelmente a Alberta não é uma boa posição para você. Eu já falo isso porque eu acho bom, tipo, ter isso bem determinado, assim. Eles falam assim, set the record straight aqui, né? E aí você vê o que é melhor para você. Você faz o seu trade-off. Você prefere ter uma vida que custa um pouco mais cara, mas que o clima, por ser algo mais importante pra você, vale mais a pena. Então você faz o que é melhor pra você e pra sua família, né? Não tem um certo, não tem um errado. É isso, gente. Esse vídeo foi totalmente fora de qualquer script. A gente teve a ideia de falar um pouco das diferenças das cidades. Hoje é nosso último dia aqui em Vancouver. A gente ama Vancouver. A gente foi estendendo a viagem, né, amor? Temos muito... Mais um dia, mais um dia, ia mais um ser dia. terça, virou quarta, virou quinta, virou sexta. A gente ama vir pra cá. A gente tem muitos amigos aqui. Então, assim, é uma cidade que a gente ama muito. E a gente ama muito Calgary também. Calgary, como qualquer cidade que a gente mora no mundo, a gente tem uma relação às vezes de amor e ódio.
mas a gente é muito grato a tudo que Calgary proporcionou e proporciona na nossa vida pra gente conseguir realizar os sonhos que a gente tem realizado. Né? Muitas coisas que a gente poderia ter falado aqui sobre Calgary, sobre a proximidade das montanhas, isso, aquilo, aquilo outro, mas isso a gente quer preparar para um conteúdo exclusivo sobre Calgary. E a gente vai mais a fundo sobre Calgary para quem já estiver um pouco mais determinado a ir para Calgary. A gente vai falar sobre a experiência de college, universidade, milhares de outras coisas, mercado de trabalho só em Calgary. Então, assim, coisas só específica sobre a cidade. Então fica ligado, se inscreve no canal se você, de novo, se você conhece alguém que tá querendo vir morar no Canadá, ou você que mora no Canadá e pensa em mudar de província, a gente vai estar sempre trazendo muito conteúdo. Deixa aqui o seu comentário, o que você achou, se você conhece as duas províncias, né? Qual que é a maior diferença que você vê entre elas, a gente vai amar interagir com vocês. E é isso, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. E a gente vai se vendo por aí. Valeu, gente! Valeu!